Shalom, graça e paz. Nessa noite eu estou aqui na minha casa, está tendo ensaio lá na igreja, estão louvando ao Senhor. E eu decidi concluir a nossa reflexão de ontem. Começamos falando sobre o medo, uma palavra de revelação, uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu concluí dizendo que o medo, ele é uma quebra de princípio. O medo é uma quebra de princípio. Primeiro eu quero lembrar que o medo, ele é a principal arma que o diabo usa para anular aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E Satanás sabe usar isso sutilmente. Ele usa o medo como uma ferramenta muito especial. Por quê? Porque o medo, na minha concepção, o medo é a forma clássica, é a forma educada que você tem para dizer para Deus: eu não confio em ti, eu não acredito na tua palavra. Talvez essa palavra pareça ser dura, pesada para você que hoje me ouve, para você que já me conhece há algum tempo, e você pode me dizer: pastor, eu creio na palavra de Deus, eu acredito na palavra de Deus. Pastor, eu sei que Deus é Deus, mas eu não preciso me expor, eu não preciso me arriscar, eu não preciso provar nada para ninguém. E é verdade, você não precisa. O problema é que a palavra de Deus ela está aí para se cumprir nas nossas vidas. E quando eu digo que creio na palavra de Deus, eu tenho que me apegar à palavra de Deus por completo. Irmão, um dos grandes males dos últimos tempos, da igreja desses dias, é porque a sua fé e a sua esperança é limitada. Nós cremos em partes da Bíblia, mas nós não cremos em outras. Nós achamos que Deus é bom numa, mas parece que em a outra Deus não tem capacidade para nos reger, para nos direcionar. Eu vou dizer uma palavra que eu disse no vídeo anterior, que Josué, quando vai liderar a tomada da terra prometida de Canaã, a Bíblia diz que a terra já pertencia a eles, mas os inimigos estavam ocupando e Deus disse: vá lá e tome, bote para fora. Agora, não esqueça que eu vou estar com vocês. Josué ele tinha que simplesmente crer nessa palavra, ainda que ele não visse a presença de Deus ali montado num cavalo, mas ele tinha que crer que Deus estava presente, e graças a Deus ele resolveu crer. Por isso Jericó não foi obstáculo em nenhuma das terras. Agora, quando eu digo que o medo ele é uma quebra de princípio, eu digo isso baseado na palavra de Deus que está lá no livro de Josué, quando Deus manda após a morte de Moisés, e Deus diz para Josué no capítulo 1 e o versículo 9, quando ele diz: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo para Josué: os desafios são grandes, os inimigos são fortes, mas eu vou estar com você. E essa é uma palavra que nós não podemos escolher pela metade: eu creio ou eu não creio. Isso é a diferença de servir a Deus. Deus ele é Deus na sua vida, ou Deus não é simplesmente quem ele diz que é. E aí, queridos, a gente tem visto muita gente dentro da igreja, pessoas que estão na igreja: pastor, eu creio na palavra de Deus, mas e vai colocando pontos, e vai colocando vírgula, e vai colocando pontos de interrogação. Então você não crê na palavra de Deus. Eu creio que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Eu creio que Deus ele é poderoso para me livrar das aflições do dia a dia. Eu creio que Deus ele é poderoso para nos livrar dessa peste que tem assolado as nações. Eu creio que Deus pode mudar a nossa história. Hoje você está aí porque Deus ele tem pagado um preço pela sua vida. Meu querido, você que está ouvindo essa palavra, você que vai ouvir essa palavra ainda, saiba que Deus ele não é Deus de frouxo. Aqui tem uma palavra muito pesada, muito dura, mas o povo hoje, para servir a Deus, não pode servir de qualquer jeito. É preciso ter coragem, não dá para ser medroso. Aliás, Deus abomina o medo. Uma das coisas que Deus deixa bem claro na sua palavra é que ele não olha para a multidão, ele olha para a capacidade das pessoas.
A Bíblia diz que Deus ele olha para aquele que está disposto a atender o seu chamado. Deus olha para aquele que está dizendo sim ao chamado de Deus e que crê na sua palavra. Se você observar o que está escrito no livro de Juízes, a gente percebe como Deus abomina, como Deus tem nojo dos frouxos, de gente frouxa, gente que não tem medo, que tem medo de enfrentar as batalhas do dia a dia. No capítulo 7 de Juízes, versículo 3, Deus manda Gideão apregoar aos ouvidos das pessoas, dizendo que quem for medroso ou covarde, que volte, que saia apressadamente desse campo de batalha. O povo estava se preparando para uma guerra, para uma peleja. O povo estava sendo oprimido pelos midianitas. Havia um inimigo poderoso no seu arraial e Deus diz para Gideão, eu vou usar você e as pessoas que vai estar lhe acompanhando. A Bíblia diz que 32 mil homens se alistaram para essa peleja. Só que Deus olha para aqueles homens, olhou no coração daqueles homens e viu que na vida deles não tinham coragem para a batalha que eles iriam enfrentar. E Deus diz, não serve. Muita gente não serve. Coloca em prova. Apregoa quem for medroso e covarde que volte. Irmão, eu fico imaginando a decepção de Josué, de Gideão, quando ele vê aquelas pessoas, a maioria, 22 mil homens, saindo da frente de batalha. Então o medo, ele é paralisante. Quando o medo é paralisante, ele nos tira a capacidade de vermos Deus operando nas nossas vidas. Ele nos tira a alegria de sentir o livramento de Deus. Ele nos tira a alegria de vermos o milagre de Deus nas nossas vidas. Então, se você parar para analisar, quando Deus diz para Gideão que não serve, não dá para levar com você esse tipo de pessoa, é porque não dá para levar pessoas que vão por oba-oba. Tem pessoas que entram numa batalha, vamos para uma vigília, estamos guerreando em batalha de oração e todos dizem que não tem medo do que o diabo possa fazer. Irmão, nesses dias nós estamos conhecendo a igreja. Imagine se no lugar desse vírus viesse uma perseguição como em países comunistas, que impede as pessoas de pregar o evangelho, muitas vezes tirando a própria vida. Se o único vírus foi capaz de paralisar uma nação ou as nações, o que mais nós temos visto é crente escondido, tem medo de sair de casa e diz mesmo, eu tenho medo de pegar essa doença, eu tenho medo de pegar essa praga. Irmão, não entra na minha cabeça um crente cheio do Espírito Santo ter medo dessas coisas, ter medo de entrar numa rua escura, ter medo de enfrentar um inimigo. Hoje eu não vou evangelizar, naquele lugar ele é muito perigoso, não serve para mim, mas um crente cheio do Espírito Santo, ele entra em qualquer lugar, o crente que tem a palavra de Deus na sua vida, o crente que está direcionado pelo Espírito Santo. Ou então você se enquadra nos medrosos e covardes, e a Bíblia diz que quem é medroso e covarde não dá para andar com Deus. É por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são chamados. Não é que Deus é injusto, ele chama muito, mas escolhe pouco. Mas os escolhidos são aqueles que estão dispostos a ouvir o chamado até o final, que estão dispostos a pagar o preço, que não tem medo de enfrentar a adversidade, que não tem medo de guerrear. Eu lhe pergunto, quem é você nessa noite? Quem é você nessa noite? Querido, eu posso testemunhar pela minha vida, eu sou uma pessoa, já tenho mais de 30 anos de pastorado. Eu acho que eu tenho uma bagagemzinha, alguma coisinha para lhe ensinar, porque já vivi muito. Eu sei o que é você abrir mão de uma casa, eu sei o que é você abrir mão de carro, eu sei o que é você abrir mão de emprego para atender o chamado de Deus, porque eu já fiz tudo isso. E eu posso lhe garantir que ao longo desses anos de ministério, Deus nunca me deixou na mão. Deus nunca me deixou passar necessidade, Deus nunca me deixou passar uma noite sem comer, Deus nunca me deixou passar um dia de não ter o que comer dentro da minha casa. Então eu sei o que é servir a Deus e ter que abrir mão de algumas coisas, mas é nesse momento que a gente experimenta o milagre de Deus. Eu sei o que é você chegar numa situação na vida, num momento de aflição, de angústia, e as pessoas dizem, tudo que eu podia fazer eu já fiz, daqui para frente só Deus, eu já passei por isso. Então eu sei o que é crer na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz faça, eu não tenho medo de fazer. Eu não creio em partes da Bíblia, outras não, eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia como um todo.
E se a Bíblia me disser para mim fazer, faça, eu vou fazer. Se a minha Bíblia disser não faça, eu não vou teimar e eu não vou fazer, porque eu vou de contramão à palavra de Deus. Mas eu não posso acreditar em crentes que creem em partes da Bíblia. Eu creio no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ah, Deus, que bom que o Senhor está me abrigando, está me guardando. O problema é que o versículo 5, 6 e 7 vai falar que quem se abriga, quem segue a Deus, não pode ter medo das pragas, das mortandades, das pestes que anda durante o dia ou na escuridão. Ou seja, eu não posso crer no versículo 1, 2 e 3 e anular o versículo 5, 6 e 7. Ou eu creio na palavra de Deus ou eu não creio. Então você precisa começar a se posicionar diante de Deus, irmão, nessa batalha que nós estamos travando, porque essa batalha ela vai passar. Em nome de Jesus ela vai passar. A palavra que eu tenho para você, que eu decidi na minha vida, eu quero ser diferente. Eu quero fazer a diferença na minha vida, eu quero fazer a diferença na minha caminhada com Deus. Eu quero ser um homem que não tenha medo de guerrear, de enfrentar os problemas da vida, de guerrear quando for necessário. Eu não quero ter esse medo. Então essa batalha ela vai passar, não tenha dúvida que ela vai passar. Ela não é maior do que o nosso Deus. Esse vírus não é maior do que o nosso Deus. Mas o medo é inimigo número 1 da nossa fé. Se eu escolhi ter medo, então eu não sirvo para prosseguir na minha caminhada, porque o medo ele bota a minha fé em segundo plano. E eu não sei se você sabe, mas a minha Bíblia diz que os medrosos têm um lugar. E o lugar do medo, Deus abomina tanto medo, que ele coloca o medo no mesmo patamar que um homicídio, ele coloca o medo no mesmo patamar de um adúltero. Ele diz que ficará de fora do reino de Deus os medrosos, os feiticeiros, os adúlteros. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Então chegou o momento de você se posicionar quem é você no reino de Deus. Ou você escolhe ser um homem de Deus, ou você vai deixar que o medo lhe prevaleça na sua vida e lhe anule e acabe com a sua liderança. Faz muitos anos que eu sirvo a Deus, já passei por muitas igrejas, e eu lembro que toda vez que vai se separar alguém para o ministério, diz, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo, ele tem que ser dizimista, ele tem que ser marido de uma só mulher. E eu descobri que tem muita gente que se diz batizado com o Espírito Santo, que é um bom dizimista, que são fiéis à sua mulher, à sua esposa, mas são covardes, tem medo de sofrer, tem medo de pagar um preço, tem medo de passar fome, tem medo de enfrentar necessidade, não entra em qualquer lugar porque não tem coragem de ir, porque é perigoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, está na hora de você ser homem, está na hora de você ser um homem valente, um homem de Deus, um homem valoroso. Olhe que Deus, quando levanta Gideão, que é o Gideão que leva 32 mil homens, que na hora 22 mil são reprovados. Uma das coisas mais impressionantes que Deus sauda Gideão dizendo, Senhor é contigo, homem valoroso, valente. Sabe, o medo é inimigo de Deus. O medo é inimigo da presença de Deus. E hoje você precisa se posicionar. Porque nesse momento eu estou decepcionado com a igreja de um modo geral. Porque o que eu tenho visto são que a igreja não está preparada para enfrentar uma perseguição. A igreja não está preparada para enfrentar uma provação do seu dia a dia. A igreja tem se anulado, sabe por quê? Porque tem medo de enfrentar problema. Eu aprendi, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. O problema, ele tende a diminuir quando você resolve enfrentá-lo. Se você não se dispor a ficar de pé e enfrentar o seu problema, ele vai se agigantar cada dia mais em cima de você. Eu não tenho medo de problema. Problema nós estamos aí para enfrentar. Se eu puder, se for muito grande, eu vou lutar. Se eu ver que eu não consigo, eu entrego nas mãos de Deus, mas eu não vou me anular por causa de um medo, por causa de problemas, por causa de dificuldade. Esse vírus é um problema, é uma dificuldade que a igreja vai vencer. A igreja vai vencer. Mas infelizmente tem muitos cristãos que foram reprovados porque deixaram que o medo sucumbisse à sua fé. Deixaram que o medo derrubasse por terra a sua fé, e a sua fé é aquilo que tem de mais precioso que Deus tem na sua vida. Então, meu filho, que nessa noite Deus tenha misericórdia de você, da sua casa, da sua família, e você possa se voltar para Deus,
porque Deus tem algo para você nessa noite, Deus tem algo extraordinário, Deus tem algo supremo para lhe abençoar, mas não deixe que o medo venha lhe anular, não deixe que o medo venha lhe paralisar, não deixa, é claro, pastor, é claro que eu entendo que nós não podemos nos precipitar, eu não tenho medo, então eu vou, não é isso que eu estou dizendo, mas eu não posso fugir da responsabilidade que Deus me deu, como pastor, como líder. Eu não posso fugir diante das dificuldades por causa de medo. Eu disse numa das minhas lives que se alguém me chamar para ir orar num hospital, independente, eu vou sem medo, e eu vou dizer para você, eu continuo indo sem medo, porque eu creio na palavra de Deus que diz: eis que estou convosco todos os dias. Não vai acontecer nada na minha vida se Deus não permitir. E eu quero lhe chamar nessa noite para que você peça a graça de Deus e lance por terra esse medo que tem feito você quebrar o princípio da confiança e da sua fé em Deus, que tem feito você quebrar a sua fé, lançar a sua fé por terra. Hoje é um dia diferenciado, sabe por quê? Porque Deus ele tem escolhido, a minha Bíblia diz: Deus não te deu um espírito de temor e de medo, mas Deus te deu um espírito de força, de vigor. Salomão disse: se você se mostra frouxo no dia da batalha, da angústia, a tua força é pequena. Nós vamos ter muitos textos que a Bíblia fala, que a Bíblia condena o medo. Hoje Deus está dizendo para você: fique de pé, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Então nessa noite eu quero orar por você. Talvez o medo tenha lhe paralisado, talvez o medo tenha lhe anulado, talvez o medo tenha tirado de você a alegria de caminhar na presença de Deus, mas eu quero dizer para você, hoje Deus está dizendo que tem uma nova oportunidade para a sua vida. Então rompa com o medo, com essa maldição do medo, e se volte para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Creia na palavra de Deus. Querido Deus e Pai, eu quero nessa noite, meu Deus, quando eu estou encerrando essa palavra, abençoar aquele, meu Deus, o meu irmão, a minha irmã, que talvez, Pai, estejam paralisados pelo medo, não tem conseguido caminhar, meu Deus, à luz da Tua presença, não tem conseguido, meu Deus, viver uma vida cristã vitoriosa por causa do medo. Esse medo, meu Deus, que é uma afronta, esse medo que tem nos levado a quebrar princípio, meu Deus, nessa noite eu ordeno que esse medo caia por terra. Pai querido, nos dá graça para escrevermos uma nova história, uma história de ousadia, de coragem, porque o Espírito Santo que está em mim não é medroso, Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família nessa noite, abençoando com uma nova história em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te livre desse medo paralisante, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.